Meus amigos, muito boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Alegria estar aqui com vocês novamente, né? Hoje, dando sequência aí, a gente acaba abordando um pouco mais sobre automóvel, mas eu também, conforme alguns comentários que vocês já escutaram, tenho também uma paixão especial pelos aviões, né? Não sei, eu acho que isso vem de berço. O meu pai foi, por muitos anos, executivo de uma empresa de tintas e vernizes, tá? Ele trabalhou nessa empresa de 1961 até mais ou menos meados de 2010, meados de 2010, 2012. E o meu pai teve como grandes clientes, finalzinho dos anos 60, anos 70, anos 80, 90, muitas das companhias aéreas que operaram no Brasil. Então, olha, só para vocês terem uma ideia. A VASP comprava a tinta do meu pai, não do meu pai, tá? Meu pai era gerente de vendas, tá? Da empresa que ele trabalhava, em maneira de dizer. A VASP comprava a tinta do meu pai, a Transbrasil comprava a tinta do meu pai, mesmo ainda quando ela chamava Sadia. A TAM chegou a comprar a tinta do meu pai. Quem mais? Bom, eu acho que é por isso também que eu tenho tanto orgulho dele. Em relação à Embraer, o meu pai foi fornecedor exclusivo de tintas, tanto para o interior das aeronaves quanto para o exterior, desde o primeiro bandeirante montado em 1969 até um pouquinho depois da sua privatização, que deu-se em, se eu não me engano, 1994, né? Então eu sempre foi muito familiar, sempre soou muito nos meus ouvidos aquela coisa do meu pai: olha, eu vou ter uma reunião na Transbrasil, eu vou ter uma reunião na VASP, eu vou na Neiva de Botucatu. Quando ele ia para a Embraer era um acontecimento. Inclusive eu estive com ele na Embraer, nunca vou me esquecer. Eu tinha menos da sua idade, filho, eu tinha 12 anos. Eu tive a honra, cumprimentei o senhor Osiris Silva, que era o então presidente da Embraer. Eu estive com meu pai lá no pré-lançamento do Embraer 120 Brasília, né? Um turbohélice que fez aí digamos que foi o primeiro avião da Embraer a fazer um sucesso mais estrondoso, principalmente no mercado externo, né? E lógico, o meu pai tendo toda essa ligação, lógico não, porque de repente tem, por exemplo, tem pessoas que têm uma loja de automóvel, mas não são apaixonados por automóvel, tem aquilo como ofício, como ganha-pão. Mas o meu pai não. Meu pai era apaixonado por aviões desde criança. E assim como essa paixão que ele tinha por aviões e por carros, tudo isso passou para mim. Ele só não conseguiu fazer eu gostar de futebol. Isso não teve jeito mesmo. Respeito, claro, é um esporte super importante, mas não me apetece, não me atrai. E ele acabou passando para mim essa paixão pela aviação. E desde bem pequeno, quem é aqui da nossa querida São Paulo sabe, né? Que o aeroporto de Congonhas tinha um apelido nos anos 60, 70, 80 de Praia de Paulista, né? Porque tinham lá os campos de observação de aeronaves, tanto externo. Eu mostrei para vocês, acho que no vídeo do Doge, no vídeo externo, né? No decolagem autorizada. Tanto naquele corredor externo quanto no restaurante, que é onde eu ia muito. Isso eu estou falando para vocês bem começo dos anos 1980. E com isso, gente, de acompanhar o meu pai, eu comecei realmente a também me tornar um apaixonado por aviões. Então, nessa época de criança, nós tínhamos aí o 737-200, o 737-200 da VASP, os coloridos 727-100 da Transbrasil, os Fokker F-27 da TAM, que eram chamados de mata-cachorro, porque eles eram equipados com os motores Rolls-Royce Dart turbohélice, muito bons, mas muito barulhentos, uma ressonância de hélice absurda. Verdade, filho, eles eram conhecidos como mata-cachorro, era... Eu me lembro deles com muita saudade, o Fokkerzinho. E eu acho que de todos esses aviões, claro, eu tenho um apreço muito especial por todos eles, mas nenhum se compara ao Lockheed L-188 Electra II, tá? Esse avião foi um avião norte-americano concebido
nos anos 50, atendendo a um pedido da American Airlines por um avião mais rápido e eficiente para rotas curtas e médias, tá? Um avião equipado com 4 motores turbo-hélice Allison D501-13, tá? Motores esses que foram, abre aspas, aproveitados do Lockheed Hercules, o cargueiro, que voa e é produzido pela Lockheed Aircraft até hoje, né? E esse avião veio justamente atender a essa demanda, inicialmente da American Airlines, porque os aviões a pistão, na época, já estavam chegando ao seu limite de desenvolvimento, então eles já estavam aí, a partir do começo da segunda metade dos anos 50, por exemplo, você pegava o DC-7C, o Lockheed Super Constellation, que inclusive tinha uns tanques na ponta das... Um avião lindo, maravilhoso, com aquela cauda... Sabe qual é, né, filho? Aquele que tem a cauda tripá. Sim, sim, sim. Você é apaixonado. Aquele avião não tem como se apaixonar. Só que os motores a pistão nessa época, eles já estavam chegando ao seu limite de desenvolvimento. A Inglaterra já tinha produzido, no começo dos anos 50, o Vickers Viscount, que voou aqui no Brasil também. Uma espécie de concorrente do Electra, né? Só que, claro, ele veio antes. Com os mesmos 4 motores Rolls-Royce Dart, que equipavam o Fokker Mata-Cachorro, só que imagine, ao invés de 2 eram 4, né? Janelas enormes e tal. Seu avô voou muito nesse avião. Então, sendo assim, a Lockheed fez o projeto desse avião no final dos anos 50, porém, devido a uma falha de projeto, as operações comerciais dele iniciaram-se em 1959, o primeiro voo foi em 1957, só que devido a um problema de fixação das nacelles dos motores na asa, quando o avião pegava turbulência, essas nacelles vibravam, entravam por uma triste coincidência com o mesmo movimento de oscilação das asas, gerando literalmente um efeito de bater asa como um pássaro, e nós tivemos aí 2 terríveis acidentes, se eu não me engano, em setembro de 1959 e o outro em março de 1960, tá? Um deles foi o da Braniff. Com isso, a imagem do avião ficou seriamente danificada. Notem que até 1960 nenhum Electra ainda operava no Brasil, tá? E a Lockheed, tamanha era a saciedade do público para descobrir o porquê desses problemas, porque o avião começou a ser bastante vendido devido à sua eficiência, porque ele, como um turbo-hélice, ele era mais rápido que um Connie, que era o apelido carinhoso do Constellation, mais rápido que os Douglas DC-6, DC-4, DC-7, mais eficiente, até mais econômico e com um custo operacional muito menor que dos jatos, né? Uhum. Então, o Electra realmente preencheu um nicho de mercado muito interessante. E a Vickers mal atendia os pedidos do Viscount, né? Então o Electra veio numa hora muito boa. Mas, infelizmente, ele teve esse problema de projeto. Esse problema foi chamado, inclusive a Lockheed deu até um nome, na época era o LEAP, Lockheed Electra Program, que era foi um programa para buscar o porquê desse problema, né? A NASA, para vocês terem uma ideia, a NASA participou e foi aí então que descobriu-se esse problema que eu expliquei para vocês. Então o que eles fizeram? Eles reforçaram a junção da asa com a fuselagem e reforçaram a fixação dos motores na asa do avião, isentando completamente ele de problemas. Fizeram inúmeros testes. Sim. E, pai, só uma coisa. Existiu o prefixo PPVJVRG? Não, é o seguinte, deixa eu te explicar, filhão. Existe uma superstição no mundo da aviação de que uma maquete ela não pode ter o prefixo de um avião que de fato voe. Por exemplo, o Electra teve prefixos inúmeros. O Vitor Lima Alfa, o Vitor Lima Bravo, o Vitor Juliette Mike, que está no museu lá do Rio. Por quê? Algumas companhias aéreas que o fizeram, ou seja, que conceberam uma maquete, por exemplo, a Eastern voava com Boeing 727, prefixo JU32. Aí ela fez a maquete do prefixo J132. Pô, a maquete do avião real que voa. Infelizmente,
a gente sabe que isso foi uma coincidência. Aconteceram alguns acidentes com aviões dos quais a maquete tinha um prefixo. Então, criou-se essa questão. Por exemplo, VRG, os aviões da Varig nunca tiveram, nenhum deles tiveram esse prefixo. Nem o Electra, nem o Jumbo, nem o 737, nem o DC-6, nenhum. Então, era um prefixo apenas de marketing, né? Então, por exemplo, a Transbrasil, se eu não me engano, era PT-TBA, as maquetes, né? Então é por isso que eu estou explicando porque não existiram, por mera superstição, aviões com um prefixo de uma aeronave verdadeira, né? E a história do Electra no Brasil começa no comecinho dos anos 1960, assim que a Varig compra a Real Aerovias, tá? Porque a Real havia feito um pedido para a American Airlines, se eu não me engano, de 4 ou 5 Eletras. Tão logo a Varig absorveu a Real, essas encomendas passaram para a Varig. Na época, o presidente da Varig, Rubel Thomas, tentou de todas as maneiras cancelar a compra dos Eletras por parte da American Airlines. Só que isso não foi possível. A Varig mandou um representante para a sede da American Airlines para fazer a desistência da compra. Esse representante, por uma questão histórica muito interessante, era o senhor Omar Fontana, que foi o fundador da Sadia Transportes Aéreos, que depois se tornou o Transbrasil. E ao chegar na reunião, ele comentou que a compra seria cancelada, porque a Varig havia absorvido a Real e que o Electra não interessaria para a malha da Varig. E o pessoal da American Airlines falou, olha, vocês estão pensando que aqui tem algum moleque? Não. Vocês vão levar os aviões embora. Dito e feito. A compra foi concretizada e no dia 4 de setembro de 1962, o Lockheed Electra Papa, Vitor Juliette Mike pousou no aeroporto de Congonhas, pilotado pelos comandantes Plato e Moscoso. E com isso, esse avião maravilhoso iniciou uma carreira de sucesso no Brasil que durou 30 anos. Quer dizer, um avião que inicialmente fora renegado por parte da diretoria da Varig, mostrou-se ao longo dos anos uma máquina extremamente eficiente, tanto que no começo ele foi utilizado até em voos internacionais. O Electra voava para Nova York e ele fazia o famoso voo da amizade para Lisboa, via Port of Spain, onde os Eletras da Varig subiam e os Cone da TAP desciam, que eram Transportes Aéreos Portugueses, né? Então, o Electra, ao longo dos anos 60, ele tornou-se um equipamento assim coringa para a Varig. Ele fora utilizado para rotas englobando todo o Brasil. Ele voava para o Nordeste, ele voava para o Norte, ele voava para os estados do Sul. Enfim, Brasil todo, além de voos internacionais. Com a consolidação dos equipamentos 707, tá? Porque a Varig fez uma compra grande deles, mas no começo dos anos 60 ela ainda não tinha o número de equipamentos suficientes, então ela acabou utilizando o Electra por um curto espaço de tempo também em voos internacionais. E ele tinha capacidade para isso? Para não precisar fazer... Tinha. Ele tinha, obviamente, mais paradas para reabastecimento, por exemplo, em relação ao 707, mas ele cumpria sim, ele cumpria a rota. Uhum. Conforme a designação original dele pela Lockheed. Ele era um avião que ele poderia ser usado em curtas, médias e, dentro do limite do possível, também longas distâncias. E a Varig foi a única operadora no mundo na época que operou os 3 grandes quadrireatores a jato, do início da era do jato, que foram, sendo eles, o Douglas DC-8, o Boeing 707 e o Convair 990 Coronado, que na sua época foi o avião de passageiros mais rápido, antes do Concorde, obviamente, né? O Convair 990 não era supersônico. Então a operação do Electra veio
de vento em popa após os anos 60, voando pelo Brasil, tá? Eles foram sendo, primeiramente chegaram 4, depois foram sendo comprados mais equipamentos ao longo dos anos 60, tá? Em 1970 chegaram os 2 primeiros Eletras cargueiros, o VLA e o VLB, que não tinham essa porta dianteira e não tinham o lounge, porque o Eletra no final da fuselagem ele tinha uma espécie de uma sala de estar. E como nessa época não existiam assentos marcados, quando as pessoas embarcavam no avião, literalmente corriam para sentar nos seus assentos no fundo do avião, né? Podiam fumar, beber, né? Podia fumar, podia beber, né? Eu tenho uma história legal para contar para vocês do voo no Eletra, né? E no começo dos anos 70 chegaram também esses modelos cargueiros. Em 1970, o mesmo ano que chegaram os 2 Eletras cargueiros e o Vitor Limacciardi, o VLC, que não era cargueiro, mas foram unidades compradas da Northwest americana, aconteceu o único acidente com Eletra no Brasil. O Papa Vitor Juliette Papá, o PPVJP, fez um pouso duro em Porto Alegre com passageiros. Chegou-se a dizer uma época que havia sido esse voo do Eletra PPVJP, havia sido um voo um voo de treinamento. Não, ele foi um voo de passageiros. Ele tocou a pista um pouco antes, quebrou o trem de pouso e houve a quebra dos motores também. Mas sem nenhuma vítima fatal. O Eletra, nos 30 anos de operação no Brasil, graças a Deus, ele nunca matou ninguém. Pai, esse acidente foi aquele que pousaram numa pista com que tinham pessoas andando de kart? Não. Isso, filho, foi com um Boeing 767 da Air Canada, em 1983. Porque os pilotos se confundiram com a unidade de medida de querosene, que era uma unidade diferente da França para com o Canadá, e eles se confundiram, o avião ficou sem combustível, tá? Então, no começo dos anos 70, o PPVJP foi canibalizado e forneceu peça para os demais equipamentos da rota. Foi isso que aconteceu com ele, mas graças a Deus ninguém foi ferido. 2 anos depois, em 1972, o Eletra protagonizou um sequestro. Isso mesmo, um sequestro. O avião que foi, enfim, vítima a unidade do Eletra da Varig que foi vítima desse fato foi o Papa Vitor Juliette November, o PPVJN, tá? Esse avião decolou do aeroporto de Congonhas. Por falar em decolou do aeroporto de Congonhas, deixa eu mostrar para vocês essa foto, porque esse avião estava decolando do aeroporto de Congonhas. Eu tirei essa foto em agosto de 1991, porque a informação de que ele ia parar de voar chegou mais ou menos em meados do ano de 1991. Eu, apaixonado por esse avião como eu era, eu já fiquei atento e saí para o aeroporto de Congonhas para tirar foto. Então, como eu falei que estava decolando do aeroporto de Congonhas, por isso que eu mostrei essa foto para vocês. Então, esse avião, em 16 de maio de 1972, esse avião decolou do aeroporto de Congonhas com destino a Porto Alegre, com escala em Curitiba. Quando esse avião estava sobrevoando mais ou menos a Itanhaém, Peruíbe, o meliante invadiu a cabine, apontou a arma. Enfim, vou resumir, gente, para também a história não ficar longa. Enfim, esse avião acabou retornando para Congonhas, tá? O sequestrador fez uma série de exigências, pediu 3 paraquedas, pediu, se não me engano, 200 mil cruzeiros na época, era um dinheiro absurdo, né? Isso em maio de 72. E o fato é que, depois do avião na pista, depois de muitas negociações, os passageiros foram liberados. O piloto, o copiloto e o engenheiro de voo, porque o Eletra ainda tinha piloto, copiloto e engenheiro de voo. Eles combinaram um esquema lá por trocas de olhares. O fato é que eles conseguiram enganar o sequestrador. O Eletra tinha umas cordas na cabine
das quais você abria esses vidros laterais e você pulava da cabine. Então os 3 tripulantes conseguiram pular para fora da cabine, e na época, nós vivíamos aí a época do regime militar, o pessoal do grupo das operações especiais, o pessoal do DOPS, eles invadiram o avião e acabaram matando o sequestrador, tá? Então, até o comecinho dos anos, até mais precisamente até 1974, o Eletra fazia as rotas nacionais. Com a chegada do Boeing 727-100 em 1971, ele começou a ficar preso a rotas mais fechadas. Então, por exemplo, os pontos de operação dele eram mais concentrados em São Paulo e Rio. Então, normalmente eles faziam voos para Curitiba, ou para Florianópolis, ou no máximo Vitória. E o 727 substituiu o Eletra para voos mais longos, por exemplo, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Recife, né? Mas vejam que até 1974 o Eletra não estava confinado à ponte aérea ainda, tá? Ele, com a entrada do 727-100 em 1971, ele acabou ficando, digamos, um pouco mais confinado. Ele fazia já a ponte aérea, só que não assim como se fosse um voo de escalas, tá? Devido a alguns acidentes que aconteceram, principalmente entre os anos de 1972 e 74, o Eletra passou... houve uma reunião com o DAC, porque houveram acidentes, por exemplo, ocorreram acidentes no aeroporto Santos Dumont, por exemplo, com o Samurai da VASP, enfim, com aviões bimotores. E em janeiro de 1975, o antigo DAC instituiu uma norma de que somente aviões quadrimotores poderiam operar na ponte aérea Rio-São Paulo. Quem tinha avião quadrimotor em 1975 nas companhias aéreas brasileiras? A Varig, com a sua frota então de 12 Eletras, né? E a VASP com os Vickers Viscount. Só que, olha a sorte que a Varig deu, os Viscount já estavam no final de carreira. A VASP começou a fazer uma aquisição pesada dos famosos Breguinha, os Boeing 737-200, que começaram a chegar aqui em 1969. Então, com isso, a partir de março de 75, o Eletra tornou-se equipamento padrão de operação na ponte aérea Rio-São Paulo. E para que não houvesse mal-estar tanto com a VASP quanto com a Transbrasil, haviam os voos, por exemplo, preste atenção, esse que foi o conceito da ponte aérea. O avião era sempre o Lockheed Electra da Varig, muito bem. Só que ele tinha voos operados pela VASP e voos operados pela Transbrasil, com tripulação de cabine da Transbrasil para determinados voos e com tripulação de cabine para determinados voos da VASP. Só que, por exemplo, a tripulação de cabine eram sempre pilotos da Varig. Até porque os pilotos da Transbrasil e da VASP operavam aviões diferentes. Nenhuma delas tinha o Eletra, senão a Varig. Agora, a tripulação de cabine, ou seja, daqui para cá, sim. Né? Tanto que, na época, a VASP e a Transbrasil chegaram a reclamar, falaram, puxa, mas olha a visibilidade que vocês vão ter, poxa, tudo bem, tem a operação, tem a tripulação técnica das nossas companhias, mas, poxa, Varig. E aí, por alguns anos, 4 dos Eletras da Varig tiveram a inscrição Varig da fuselagem apagado e da cauda também. Um deles foi o Victor Juliette November, o que havia sofrido sequestro 3 anos antes, 1972. E assim, gente, esse avião seguiu por 16 anos numa carreira brilhante, sem nenhum incidente. Para não dizer que não houve nenhum incidente, foram 2 pousos sem o trem de nariz. Um deles, em 1980, tinha até um passageiro ilustre, o humorista Jô Soares, né? Tanto esse avião
quanto o avião que sofreu o pouso de barriga em 1990, o pouso sem o trem dianteiro, foram completamente recuperados. E aí vocês perguntam, poxa, Carlão, você está numa pegada tão técnica, falando da operação do avião. Sim, gente, porque eu achei muito interessante citar isso para vocês. Tá, e da onde vem essa paixão pelo avião? O fato é que, por um lance de muita sorte, eu nasci e cresci no bairro do Campo Belo. Ou seja, perto do aeroporto de Congonhas. E, gente, vocês que não viram a operação desse avião, vocês só não perderam, como vocês também deixaram de ouvir, o ruído desses 4 motores Allison, que era maravilhoso. Quando o Eletra decolava sentido Moema, ele fazia uma curva para a esquerda, chamada curva Mogi 27. E para o meu deleite, para minha sorte, por exemplo, assim, quando eu estava no portão da garagem da minha mãe e olhava para cá, no sentido do Morumbi, eles faziam a curva bem por cima. Eu fecho os olhos, parece que eu estou vendo ele fazer essa curva em cima de casa. Então, como ele era um avião muito diferente, porque os outros eram jatos, o 727-100-200, o 737, o Fokker Mata-Cachorro, o Bandeirante, nenhum era como ele era exclusivo. Então eu desenvolvi, assim, ao longo do tempo, uma paixão por esse avião, gente, sem exagero, avassaladora. Lógico, dentro daquilo que é normal, de uma pessoa cultuar um objeto, né? Porque eu já tive amigos que passaram que diziam, não, você gosta do Eletra, mas eu gosto mais. Falei, ó, fulano, dentro daquilo do que é ser uma pessoa normal, com as faculdades mentais em dia, eu julgo sim que eu amo esse avião. Eu não amava, eu amo. O Eletra também foi, protagonizou, o meu primeiro voo. Meu primeiro voo foi em 22 de dezembro de 1985. Eu, meu querido pai, a secretária dele e um vendedor que ele tinha na época, nós fomos para a festa de final de ano no Rio. A festa de confraternização. Já quase no Natal, né? Vou fazer uma festa de confraternização dia 22 de dezembro, hein, amor? Nossa. É demais, né? Só que assim, nem tudo foram flores no meu primeiro voo. Claro, fiquei apaixonado. Nessa época não existiam os fingers. Quando liberaram o portão de embarque, eu me lembro de eu correndo assim, meu pai, vai com calma, vai com calma. Eu tinha 13 anos, né? Então assim, o voo da ida foi um voo muito tranquilo. Perdão, até a metade do caminho. Quando estávamos a mais ou menos 20 minutos do Rio, pegamos uma turbulência severa. Olha, esse bichão aqui balançou, viu? A aeromoça, sem querer, claro, derramou café no vestido da secretária do meu pai, da Ana Eunice, ela era muito boazinha. Mas o fato é que fomos, voltamos. Aliás, essa foi a única vez que eu fui no Rio de Janeiro. Nunca vou me esquecer, quando chegamos no aeroporto Santos Dumont à noite, é uma coisa linda, realmente. O Cristo Redentor à noite parece que ele está em suspensão. Quero muito pegar vocês aí, assim que passar essa pandemia, a gente passar um final de semana lá na cidade maravilhosa. Né? Então, gente, foi muito difícil para mim, claro, foi muito difícil para mim dentro de tudo que é de uma conduta normal. Porque para mim, esse avião nunca ia parar de voar. Pra vocês terem uma ideia, nas minhas férias de julho e janeiro, ao longo dos anos 80, o meu pai tinha escritório na rua Dr. Gesino Maciel, perto do aeroporto de Congonhas. O que o meu pai fazia? Ele me deixava em Congonhas, isso com 11, 12, 13, 14 anos, para eu passar a tarde olhando o subir e descer de aviões, e depois no final da tarde, ou eu voltava a pé ou ele me buscava. Porque em janeiro de 85, com a inauguração de Cumbica, Congonhas praticamente tornou-se o aeroporto exclusivo desse avião. Dele e do Fokker Mata-Cachorro. Então era uma delícia, eu passava a tarde lá vendo essa máquina maravilhosa aqui, subir e descer. Inclusive, eu quero até mostrar para vocês aqui, ó, mais fotos da época que esse avião... Opa! Que esse avião ainda voava, tá? Aqui, ó. Essa também tirada em agosto de 91. Ele tava pousando aqui, né? Ele e o Fokker 100, que era recém-chegado ainda. Ah, não, desculpa. É essa foto aqui que aparece o Fokker 100. Aqui ele tava pousando. Aqui, filho, é Moema, tá? Sim.
Só que aqui não existia aquela alça de acesso ainda. O Fokker 100 parou de voar? Parou. Ele voa em alguns países, mas aqui no Brasil ele teve uma operação muito conturbada. Nem tanto pelo equipamento, eu voei nele e achei ele uma delícia. Mas problemas de manutenção da TAM. Bom, essa aqui você mostrou, né? Sim. E aí, gente, o seguinte. Em 1992... só para que a gente não se perca aqui. O último voo do Eletra com passageiros deu-se em 6 de janeiro de 1992, tá? A partir daí, o que aconteceu? Eles foram estocados, parte em Congonhas, parte no aeroporto Santos Dumont e alguns foram para o Salgado Filho. Eu sei que o VLA e o VLB, os ex-cargueiros, foram para lá. E o maluco, porque nessa época o meu pai uma vez por mês ia para o Rio. Os Boeing 737-300 entraram no lugar deles, VASP, Varig e Transbrasil. E sempre que o meu pai voltava de viagem, eu falava, pai, os Eletras estão estacionados lá? Estão, filho, estão tudo estacionado lá, com umas capas protetoras dos motores e tal. E aí, em maio de 92, eu mandei uma carta para a Varig, porque nessa época não existia e-mail, não existia nada disso. Dizendo que eu era um apaixonado pelo avião, que eu amava esse avião, que o meu pai era um executivo, que ele fornecia tintas para algumas indústrias aeronáuticas, companhias aéreas, desculpa, e indústria aeronáutica também, a Embraer. E foi marcada a minha visita, né? Então eu tenho aqui, quero mostrar para vocês com muito carinho, fotos que eu tirei dos Eletra já estocados para venda. Essas fotos foram tiradas dia 15 de maio de 1992, com a visita prévia que eu agendei com a Varig, tá? Com as unidades que ficaram estocadas aqui para venda, tá? Eu vou mostrando, vou passando aqui pro Enzo mostrar para vocês, tá? Gente, se só desculpem a qualidade, as fotos não ficaram boas, minha câmera acabou tendo um problema, mas ainda que eu tenho esses registros fotográficos aqui maravilhosos. Tirei umas fotos até sentado no chão, apontando para a cauda, né? Aqui. E aqui, ó, quem vos fala, com então 19 aninhos de idade, ó. Essa foto que eu quero... Vocês veem, a pessoa que tirou de mim ainda cortou a minha cabeça. Eu não poderia estar mais feliz de estar sentado na cabine desse avião que eu amei tanto, né? Eu fiz essa visita. E aí, enfim, os Eletras ficaram lá estocados. Eu sabia, por um contato que o meu pai tinha na Varig, que eles foram sendo vendidos. E aí você fala, tá, tudo bem, Carol, eles foram sendo vendidos, mas e quando eles decolavam, você não os via? Normalmente essas decolagens se davam de madrugada, ou seja, quando os compradores vinham, levavam o avião embora. Mas, em julho de 93... eu estava lavando meu Santana na rua, o 88, escuto um barulho assim. Eu falei, opa, peraí. Eu congelei. Quando eu olho para cima, um Eletra, porém, sem essas pinturas Varig, a estrela, sem aqui, tanto só com esse padrão azul e branco e alumínio. O Eletra faz a curva em cima de casa e vai embora. Eu falei, o que é isso? Eu só gritei para minha mãe, fecha os portões que eu tô correndo para Congonhas. Eu corri para Congonhas. E nisso, eu cheguei no balcão da ponte aérea e falei, escuta, eu acabei de ver um Eletra passando, isso, aquele outro. Aí o rapaz foi até isso e falou, deixa eu pegar a informação pro senhor. Aí que eu fiquei sabendo que aquele Eletra era o ex-PPVJN, que havia sido vendido para a República Democrática do Congo, e nesse avião estava o grande Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, porque na época ele era mecânico de aeronaves, ele foi escalado para acompanhar esse voo. Aliás, eu sigo a página dele, adoro o Lito, já conversei com ele pessoalmente, eu e o Enzo fomos no lançamento do livro Por Onde os Aviões Morrem. Isso. Né, filho? No Bar Brahma do Campo de Marte, que infelizmente fechou. Então, recomendo a vocês Aviões e Músicas. É um site, é um canal, falar site. É um canal do YouTube muito bom para quem, como eu, e como um outro amigo meu também, o Guilherme Moreira, somos muito apaixonados por aviação. Então, gente,
esse vídeo era um dos vídeos que eu estava mais sedento por fazer, porque eu sou realmente um cara apaixonado por esse avião, pelo ruído dele, pela linha dele, por tudo. Ele me marcou muito. E nós vamos fazer um segundo vídeo desse avião, sabe aonde? Do Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde pessoalmente eu abraçarei e darei um beijo na fuselagem do Vitor Juliette Mike, que está lá preservado, e ver todas aquelas maravilhas lá. Então, gente, eu fico muito contente de compartilhar com vocês a paixão que eu tenho, que eu tenho por esse avião, o quanto eu fui feliz de ter voado nele com meu saudoso pai e de relembrar desse tempo tão gostoso, né? Eu peço desculpas, eu sei que o vídeo acabou ficando um pouco longo, né? Mas é porque realmente eu hoje abri meu coração para vocês em relação a essa máquina maravilhosa. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Inscrevam-se no canal, compartilhem e deixem seu like, tá? Como eu sempre costumo dizer, vem muita coisa boa por aí, tá? Espero que vocês gostem, gente. Tchau, pessoal. Um abraço!